dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior profeta do que João. Ninguém foi maior profeta do que João o Batista. Mas ele põe uma vírgula e diz: mas eis aqui, aleluia, quem é maior do que João. Aleluia, Jesus. Ele continua o seu discurso dizendo: porque não houve homem antes de Salomão com tanta sabedoria, não houve homem antes dele que se vestisse tão bem, não houve homem tão grande como Salomão. Mas eis aqui quem é maior do que Salomão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus declara estas coisas. Aleluia. Porque você olha para João e vai descobrir que ele é um homem, e como homem pecador, carece da glória de Deus, precisa da misericórdia de Deus. Salomão precisa, Abraão precisa, Moisés precisa, todos os homens da terra precisam. Por isso eles não podem ser maior do que Jesus, porque maior é aquele que nunca pecou, aleluia, e que ainda perdoa o pecado dos pecadores. É por isso que ele é a vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele declara: eu sou o caminho, aleluia, Jesus, a verdade e a vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. A verdade tem um nome. Aleluia, Jesus. A verdade tem um nome. O nome é Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Oh, glória. É importante compreendermos algumas coisas a respeito disso. Seu nome está posto acima de todo nome, como a verdade que liberta, aleluia, como o caminho para Deus. Não podemos negligenciar a sua graça, não podemos virar as costas para o seu esforço de entregar-se na cruz para morrer por nós. Tentaram de muitas formas apagar esse nome da história, tentaram de muitas formas tirar esse nome da história. No entanto, não há nome como esse nome. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Há cerca de 10, 15 anos atrás, eu estava retornando da Bahia, de Salvador, vindo para Teresina depois de pregar lá em um congresso. Quando eu estou dentro do voo, senta-se do meu lado uma pessoa vestido com vestes budistas. Estava ali com uma trança na cabeça, sentou do meu lado. Eu abri a minha Bíblia e eu comecei a ler. De repente ele tocou em mim e disse assim: você é cristão? Você é crente? Eu disse: lavado e enxaguado no sangue de Jesus. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Ele disse: que bom saber que nós temos o mesmo Deus. Eu olhei para ele e disse: deve ter algum equívoco aqui. A quem você serve? Eu perguntei. Ele disse: a Buda. Sou discípulo de Buda. E eu não sei se você sabe. Ele me disse: Jesus é a reencarnação de Buda. Eu disse: não, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Por que alguma coisa errada? Você não acredita? Eu disse: eu conheço toda a história de Buda. Buda viveu 300 anos antes de Cristo. Era um príncipe que abandonou as riquezas do palácio após ver a miséria do seu povo. E então ele entrou em parafuso, sem saber porque alguns tinham tantos e outros não tinham nada. E então ele disse que deveria buscar um caminho da transcendência, porque Buda cresceu ouvindo seu pai dizendo que ele era eterno, que não havia morte, que não havia dor, que não havia amarguras na vida, que não haviam doenças na vida. Quando ele sai do palácio ainda jovem e se depara com a morte, se depara com a dor, se depara com a amargura, ele passa a se perguntar: se a morte existe, o que haverá daqui depois da morte? Então ele entra numa busca para transcender a vida e tentar entender o que acontece após a morte, e se o homem podia fazer alguma coisa em vida
para mudar, quem sabe, uma vida futura, numa reencarnação futura. Buda abandona tudo e vai buscar isso. Olhei para ele e perguntei: é assim? Ele disse: é exatamente assim. Eu disse: o que você esquece é que no leito de morte, Buda chamou os seus principais discípulos em volta do seu leito, e ele disse a eles: eu vos ensinei 5 verdades para transcender a vida, mas quero vos dizer que morro e não encontrei a verdade para transcender a vida. Ele ensina 5 verdades fundamentais e morre dizendo: está nos seus livros de história, eu não encontrei a verdade. É assim? Ele disse: é por isso que nós continuamos em busca da verdade. Eu disse: é exatamente por isso que Buda não pode ser Jesus e Jesus não pode ser Buda. Porque o meu Jesus, quando indagado sobre o que é a verdade, sobre o que é a vida, sobre o que é a salvação, ele se levanta solenemente. Aleluia. E ele disse: eu sou o caminho, Jesus. Eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Não se engane, só há um caminho para a vida. Eu dei a minha Bíblia a ele, e toda vez que eu conto essa história, toda vez que conto esse episódio, eu digo: eu ainda terei a alegria de encontrar aquele homem, de dar-lhe um abraço e ele dizer: eu encontrei a verdade, que é Jesus. Glória a Deus. Verdade tem nome. A verdade se encontra na palavra daquele que é fiel. Aleluia, Jesus. A Bíblia Sagrada, o livro que carregamos, ela é o verbo de Deus. Aleluia, Jesus. São as palavras do Eterno, são as palavras que testificam acerca de Jesus, são as palavras que garantem, aleluia, que Jesus é Deus, que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade. A Bíblia Sagrada, aleluia, é o livro mais perseguido da história da humanidade. A Bíblia Sagrada, ela contém vida. Nas suas páginas há o poder para mudar o mais vil pecador. Nós poderíamos apontar em qualquer lugar desse auditório e dizer a alguém: vem aqui e conte como essa palavra mudou a sua vida. E em qualquer direção, alguém viria aqui e diria o quanto o poder da palavra mudou a sua história. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que há nesse livro, que faz desse livro o livro mais temido do mundo. Os maiores reis, os maiores líderes da terra, que são anti-Deus, eles já tentaram destruir esta Bíblia. Eles já tentaram destruir o cristianismo. Eles já tentaram acabar com a fé cristã. O que há de tão poderoso nesse livro, que faz com que esse livro seja perseguido, tanto assim, há nele o poder para quebrar o poder de Satanás. Há nele o poder que quebra o poder das enfermidades. Há nele o poder que quebra a força do inferno. Há nele o poder que quebra a força da morte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque ela é tão temida. Eu vejo alguém dizer assim: nós precisamos defender o Evangelho. Eu sempre digo: o Evangelho não precisa de defesa. A palavra de Deus é como um leão poderoso. A Bíblia é como um leão tremendo. Você não precisa defender um leão, é só abrir a porta e deixar que ele se defende. Quando eu leio os escritos de Rui Barbosa, vou me deparar com um evento em que ele disse que leu a Bíblia Sagrada por 7 vezes, procurando encontrar nela
contradições, procurando encontrar nela aquilo que poderia trazer a falência da Bíblia. E Rui Barbosa diz: a última vez em que ali eu estava de joelho em lágrimas, porque o que encontrei nas suas páginas não pode ter sido concebido pela mente humana. Ô, glória! Já tentaram pará-la, já tentaram sucumbi-la, já tentaram fazer com que ela desaparecesse. No entanto, não conseguiram. Eu lembro da história de um grande filósofo francês, Auguste Comte. Esse cara, no seu tempo, levantou-se na França e disse: eu vou fundar uma nova religião que vai devastar o cristianismo e o judaísmo. Será uma religião que fará com que todos esqueçam a Bíblia. Será uma religião filosófica que fará com que todos neguem a Deus. Ele dizia isso para um amigo dele, que sempre que encontrava, falava de Jesus para ele, porque também era um filósofo que se encontrou com Jesus ao ler a Bíblia. O seu nome era Carlyle. E Auguste Comte chegou para Carlyle e disse: depois que eu desenvolver essa nova religião, ela vai mudar o mundo, ela vai ser centrada no homem, com bases filosóficas, e ela será tão poderosa e até mais poderosa do que o cristianismo. Carlyle olhou para ele e disse assim: é difícil. Por que é difícil? Ele disse: porque para que o cristianismo fosse e seja o que é, um homem nasceu de uma virgem. E aí você já perdeu, porque você não nasceu de uma. Para que o evangelho fosse e seja o que é, Deus encarnou e nasceu de um ventre de uma virgem. Ele pregou a verdade, porque viveu como a verdade. Aí você já perdeu. Ele nunca pecou, aí você já perdeu. Ele perdoa pecados, aí você já perdeu alguns. Você tem que morrer em uma cruz, você teria que derramar todo o seu sangue, você teria que ser sepultado por 3 dias. E no período desse sepultamento, em 3 dias você deveria vencer a morte e o inferno. Aí você já perdeu. Aí você já perdeu. Aí você já perdeu. Mas não é só isso. Você teria que ressuscitar ao 3º dia. Auguste Comte disse: nunca haverá uma palavra, uma direção como a da Bíblia Sagrada. Aleluia, Jesus! Jesus é a vida. Jesus é o caminho. Ô, glória! Ele venceu a morte e o inferno. Isso é tremendo. Porque diz a Bíblia que quando Jesus morre na cruz, seu corpo está ali morto, é tirado dali, é levado para a sepultura. No entanto, as profecias ditas por Ezequiel, ditas por Isaías, ditas nos Salmos, já dizia: o seu corpo não poderá ser tocado pela corrupção, nem a sua alma poderá ficar presa no inferno. Sabe que a Bíblia está dizendo que quando Jesus morreu na cruz e ele foi sepultado, a morte, que diz a Bíblia que é um espírito, veio até onde Jesus estava para tentar aprisioná-lo, para impedir que ele ressuscitasse. Mas não veio só a morte, o inferno, diz a Bíblia, jogou sobre ele correntes de impiedade, tentando amarrá-lo ali. No entanto, os salmos dizem que Jesus desce ao Hades, aleluia, e ele vai esmagar ali a cabeça de Satanás. E após esmagar a cabeça de Satanás, há um grito lá dentro do Hades. Que grito é esse, pastor Zéas?
A Bíblia diz que Jesus solta um grito lá, e ele diz assim: morte! Morte! E a morte se apresenta diante dele, e ele diz assim a ela: onde está a tua força? Não é você que segura todo mundo aqui, porque você não pode me tocar. Então ele dá outro grito: inferno, onde está o teu aguilhão, as tuas correntes para me segurar aqui? Eita, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que então ele toma em suas mãos a chave da morte e do inferno, aleluia. E ele olha para a morte e diz assim: derrotada foi a morte pela vida. Aleluia. Sabe o que isso significa? Que a morte morreu naquele dia. Está escrito em Apocalipse que Jesus hoje tem o poder para quebrar o império da morte. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Por isso ele é o caminho para a vida. Glória a Deus. Por isso ele é o único caminho. Por isso só ele pode conduzir você para o céu. Oh, glória. Ele está aqui essa noite. Aleluia, Jesus. Ele é a verdade. Oh, glória a Ele Deus. é a vida. Aleluia, Jesus. A verdade tem nome. A verdade pode ser encontrada. A verdade que Pilatos não conseguiu ver, você pode contemplar aqui essa noite. Porque para onde você olhar, você vai encontrar pessoas que tiveram um encontro com a verdade. Você vai encontrar pessoas de todos os níveis sociais que tiveram um encontro com a verdade. Porque a verdade cura, a verdade liberta, a verdade coloca diante de nós um caminho de mudanças. A verdade coloca diante de nós um caminho para a vida. Ela liberta. Nós passamos por um processo de libertação por causa da verdade. A verdade está aqui essa noite. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Eu lembro quando encontrei com o presidente de uma associação que cuidava de jovens drogados na cidade de Recife. E ele, conversando comigo, disse assim: pastor, eu gostaria de saber se vocês têm algum centro de reabilitação de drogados por lá que eu possa visitar. Porque ele não era evangélico. Porque eu tenho curiosidade de saber como é que vocês fazem com eles. Porque nós levamos aqui 1 ano, 2, 3, às vezes até mais, e não conseguimos reabilitar alguém das drogas. É muito complicado. E depois há várias recaídas. Eu disse: por que você quer entender? Ele disse: porque eu conheço jovens que nós lutamos durante muito tempo com eles e não fomos capazes de reabilitá-los. Mas um dia eles entraram pelas portas de uma igreja evangélica, e ao entrar lá, se ajoelharam lá na frente e disseram: eu quero ser crente agora. E imediatamente a sua vida começou a mudar. Alguma coisa aconteceu neles, e eu encontro eles na rua. Falam diferente, se vestem diferente, caminham diferente, agem diferente. Qual é o tratamento? Eu disse: é um só: Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, presença do Espírito Santo, que vem habitar naquele que tem um encontro com o caminho, com a verdade e com a vida, que é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem já provou disso aí? Quem já provou desse poder? Quem já provou desta graça? Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Grandes governos tentaram destruir essa palavra. Grandes governos tentaram parar e barrar o evangelho. Aleluia. Homens que estão com seus nomes nos anais da história tentaram e fizeram um grande esforço para acabar com o evangelho. E como eles queriam fazer isso, como eles queriam fazer esquecida a palavra de Deus,
levantando uma nova filosofia de vida, levantando outros deuses diante do homem, levantando histórias para que esses homens perseguissem. Mas todos estes governos, todos eles passaram. Havia um lugar na Grécia chamado Paternon. Aquele era um lugar onde apenas os grandes sábios da época se reuniam para dividir conhecimento. Acontecia a cada ano, uma única vez, que os sábios daquela época, que moravam em lugares distantes do mundo, se reuniam ali no Paternon, no Areópago, para dividir conhecimento filosófico, conhecimento histórico, conhecimento médico, medicinal daquela época. E apenas os grandes podiam discursar ali, e eles ficavam trazendo as suas novas filosofias e trazendo as novas adorações aos seus deuses. A Bíblia diz que Paulo estava ali na Grécia, mas não estava no Paternon, não estava no Areópago. Ele estava em um lugar chamado Ágora. Ágora é a palavra grega para praça. Paulo estava na praça, como nós estamos aqui, e Paulo estava fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, anunciando a Jesus, que nasceu de uma virgem, que nunca pecou, que foi morto, que ressuscitou e ascendeu ao céu para salvar o homem. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Um destes sábios, diz a Bíblia, passava pela praça e ouviu a pregação de Paulo. Esperou Paulo terminar de pregar, chamou ele e disse: que nova filosofia é essa? Que coisa extraordinária é essa que você anuncia? Paulo disse: eu estou anunciando o Filho de Deus. Aleluia. E então aquele sábio disse: eu vou conseguir para você um lugar no Paternon. Eu vou conseguir para você um lugar diante dos homens mais sábios da terra, para que você lhes apresente a sua palavra. Aleluia, Jesus. Sua glória. O que aquele homem ouviu que faz com que Paulo seja levado agora ao Areópago, o lugar dos sábios, para discursar? Um dos momentos mais lindos na história de Jesus, quando estou lendo os evangelhos, é quando a Bíblia diz que Jesus terminou de pregar o seu sermão, e um dos seus discípulos se aproxima dele e diz: mestre, aleluia, aleluia. Jesus olha e diz: o que é, Filipe? E Filipe diz: mestre, os gregos saíram da sua terra. Os gregos se declaravam donos da verdade. Os gregos se declaravam as mentes mais brilhantes da terra. Os gregos se declaravam as mentes mais tremendas da terra. E agora Filipe diz: os gregos saíram da sua terra e vieram aqui te ver e te ouvir. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O que os gregos vieram ver? O que os gregos vieram ouvir? Eu não sei quantos gregos ficaram seguindo a Jesus, mas nesta vinda veio um jovem chamado Lucas, que ouviu a palavra do Senhor. Aleluia, um jovem médico grego, que ouve Jesus pregar e nunca mais retorna para a sua religião, nunca mais retorna para as suas filosofias. Ele agora segue o mestre dos mestres. Oh, glória! Aleluia, Jesus. O governo grego passou, o governo babilônico passou, aleluia, o governo medo e persa passou, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Quando Pilatos olha para Jesus e diz o que é a verdade, quando seu coração se enche do desejo de conhecer a verdade, ele está com a verdade diante dele, mas não reconhece. Homens que criaram suas verdades, homens sábios, é verdade, homens entendidos em muitas áreas da vida, é verdade, no entanto se embaralharam na sua busca pela verdade, porque eles não conseguem entender
que alcançar a verdade pode ser algo tão simples assim. Quando nós lemos aquilo que chamamos de o textuário da Bíblia Sagrada, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que enviou o seu Filho, aleluia. Ele deu o seu Filho para morrer, para que todo aquele que nele crer não pereça, aleluia, mas tenha a vida eterna. Esse é o textuário da Bíblia. No entanto, neste versículo estão guardadas as coisas mais tremendas, as maiores coisas do universo. A Bíblia diz: porque Deus, o maior ser que já existiu, que existirá eternamente, que não tem começo e nem fim de dias, porque Deus amou, amor, o maior sentimento expressado pela humanidade, amou o mundo, a maior comunidade, de uma tal maneira, de uma maneira que não se pode medir, que deu o seu Filho, a maior dádiva, para que todo aquele que nele crê, a maior simplicidade, aleluia, Jesus, oh glória, tenha a vida eterna, a maior esperança. Os homens estão tateando, procurando Deus em muitas coisas. No entanto, Deus pode ser encontrado em praça pública essa noite, na cidade de Mateus, aleluia. E Ele pode ser alcançado de uma forma muito simples. Apenas um coração que crer pode alcançar. Aleluia, Jesus. Homens como Charles Darwin, com a sua teoria, eu vou repetir, com a sua teoria da evolução, eu vou dizer de novo, com a sua teoria. Por que eu estou repetindo? Porque ensinam nas escolas como se fosse ciência. É teoria. A premissa da ciência é que só pode ser ciência aquilo que pode ser observado em sua transação. Me mostre uma ameba virando um peixe. Me mostre um peixe virando um lagarto. Me mostre um lagarto virando uma galinha. Me mostre um ser em transição, e eu direi que não é mais teoria. Mas a minha Bíblia diz: cada um foi criado por Deus segundo a sua espécie. Então não venha fazer a gente engolir teoria como se fosse ciência ou se fosse verdade. Eita glória. Eu fui há 4 anos atrás em Belo Horizonte ouvir um cientista. O cara não é ninguém, é só o homem que mapeou o genoma humano, um dos cientistas mais renomados da Terra. Ele escreveu um livro chamado O DNA de Deus, e ele estava lançando lá na igreja Getsemane, do pastor Jorge Linhares. Eu fui ouvindo por 3 dias. Ele disse: quando comecei a mapear o genoma humano, então eu percebi que não há nenhuma condição de que o homem, os animais, a terra, a natureza que vemos, não há a mínima condição de que isso tudo aí seja obra do acaso. Não há a mínima condição. Há um DNA de Deus em tudo que pode ser visto. Eu me lembro que na faculdade, defendendo a minha fé, um professor me disse: eu não gosto da religião, porque a religião, ela é contra a ciência. Eu disse: não, pelo contrário, a ciência está a favor da Bíblia, porque nunca se derrubou uma verdade científica da Bíblia. Me mostre como 4.100 anos atrás, um homem chamado Jó, escrevendo o seu livro, disse que o vento tem peso. Me mostre como há 4.000 anos atrás, um homem sem telescópio, sem conhecimento algum, diz que a poeira do cosmos foi feita por Deus, e que Deus criou o mundo na palma da mão, depois tirou a mão e deixou ele estendido sobre o nada. Eita glória. Aleluia, Jesus. Me diga como Isaías escreveu há 2.700 anos: Deus, tu és aquele que fizeste o ciclo da terra
e coloca sobre ele os teus pés. Aleluia, Jesus. Me diga como Davi descobriu que há escudos na terra. Porque declarando a grandeza de Deus, ele diz: Senhor, te adoro, porque tu pusestes os escudos da terra, e por isso a vida nela é plena. Aleluia, Jesus. Que escudos? A camada de ozônio é um deles. Não fosse ela, não tinha vida aqui. Que escudos? O cinturão da atmosfera. A terra é atingida o tempo inteiro por grandes meteoros que são queimados aí antes de chegar aqui. Quem disse a Davi que havia escudos na terra? Ô, glória! Eu olhei para ele e disse: não sou contra a religião, a ciência, perdão. É só porque a ciência humana, ela é retrógrada diante da ciência de Deus. Deus disse a Isaías: todo conhecimento humano é para mim trapo de imundícia. É nada. Aí ele disse: mas como assim? Eu disse: eu vou lhe explicar como é o conhecimento e a ciência de Deus. Quando você encontrar alguém que fez uma máquina, que desenvolveu um aparelho, onde eu posso botar um punhado de barro de um lado, e do outro lado sair um caju para eu comer, então você está perto da ciência de Deus. Eu não estou entendendo nada. Quando você criar um aparelho que eu coloque um punhado de barro de um lado e do outro lado saia um caju, uma manga, saia uma abóbora, saia de lá alguma coisa, então você vai começar a entender a ciência de Deus. Ele disse: eu continuo não entendendo. Eu disse: então eu vou te ensinar que há em nossa volta máquinas poderosas criadas por Deus, máquinas vivas, que sintetizam o barro, que tiram do barro o fósforo, que tiram do barro a vitamina, que tiram do barro os nutrientes, por raízes de árvores, e o barro se torna uma fruta que você pode se alimentar. Nós estamos cercados da ciência de Deus. Aleluia, ela é diferente da ciência humana. Glória a Deus. A verdade está aqui. Charles Darwin morreu agarrado com uma Bíblia, tentando entender o que é a verdade. Todos esses homens passaram, todos esses homens sucumbiram. Aqueles que prometeram. Stalin, em praça pública, disse: nos próximos 40 anos eu vou destruir a Bíblia Sagrada, e ela não poderá ser encontrada em lugar nenhum do mundo. Você está com a sua aí? Se você está, Stalin falhou. Ninguém pode parar a igreja. Aleluia, Jesus. Ninguém pode parar a verdade do Evangelho. Glória a Deus. Ninguém pode parar o que Deus está fazendo e fará na cidade de Matons. Aleluia. Quem quer profetizar comigo essa noite? Glória a Deus. Que haverá um avivamento como nunca foi visto nessa cidade. Que nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, a cidade de Matons vai encontrar-se com um avivamento como nunca foi visto na história. Aleluia. Porque o Evangelho jamais será derrotado. Glória a Deus. Se você crê nisso, levante-se adorando ao Eterno. Aleluia. Levante-se adorando ao Eterno. Aleluia. Oh, aleluia. Glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pilatos olhou para Jesus e disse: o que é a verdade? A verdade estava diante dele. A vida estava diante dele. Aleluia. E ele não pôde perceber. Mas essa noite você pode se sobressair a Pilatos. Aleluia. Talvez você esteja aqui como um curioso essa noite. Talvez você esteja aqui apenas para ver um evento onde os cristãos desta cidade, os crentes em Jesus dessa cidade, os evangélicos se reúnem para cantar. Talvez você ame as nossas canções, amem os nossos cantores como nós amamos. Talvez vocês sejam como eu encontro alguém dizendo: eu sou fã do Evangelho. Mas ser fã do Evangelho não leva para o céu.
ser fã das nossas músicas, cantar as nossas músicas, não leva para o céu. O que muda a vida do homem, o que transforma o homem perdido em um homem novo, poderoso, cheio do Espírito Santo, é encontrar-se com Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que gosto tem ser crente, pastor? Sempre que alguém me pergunta, como é ser crente? Eu me lembro do meu avô. 30 anos atrás ele me contou. Um dos seus vizinhos, a quem ele evangelizava por muitos anos, sentou-se numa cadeira de espaguete, como ele chamava. Diante dele disse para ele: Osmar, você tem pregado para mim durante muitos anos e eu ainda não vim ser crente, porque eu não sei que gosto tem ser crente, que graça tem ser crente. Meu avô olhou para ele e disse assim: calma aí, Raimundinho, vou ali. E ele voltou com uma laranja na mão e uma faca e descascou a laranja. E ele disse: você não vai me dizer? Eu te digo já. Partiu a laranja e chupou a laranja. Quando ele terminou de chupar a laranja, ele perguntou para ele: Raimundinho, a laranja era doce ou azeda? Ele disse: como é que eu vou saber? Foi você que chupou a laranja, só você experimentou. Ele disse: é assim como o evangelho. Se você não experimentar, não sabe que gosto tem. Se você não experimentar, você não vai entender porque é que nós dizemos que andamos com Jesus. Se você não experimentar, você não vai entender porque é que esses crentes andam aí e dizem assim: Deus falou comigo. Como assim Deus falou comigo? Você jamais vai entender até que você diga: eu quero esta vida. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Porque quando no jardim, plantado no Éden, Adão desobedeceu a Deus e Eva desobedeceram a Deus, a Bíblia diz que a morte entrou na humanidade. E o que morreu imediatamente após a desobediência? O espírito humano faleceu, morreu. O espírito humano morreu. E a morte para o corpo e para a alma viria depois. Quando a Bíblia diz que o espírito humano estava morto, está dizendo que a parte do homem, eu e você, que transcende, que pode tocar nas coisas espirituais, ela está morta. E só há um jeito de acordá-la: quando você crê em Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Quando você confessa que Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Quando você o recebe como seu Salvador, a Bíblia diz que então, quando você ouve a palavra e crer, a palavra entra pelo seu ouvido, vai à sua mente, desce ao seu coração. Quando ela desce ao coração, a alma chora, as lágrimas vêm. Quando a alma chora, o coração racha, ele quebra. Quando o coração quebra, você reconhece que é pecador. E quando você reconhece que é pecador e precisa de Jesus, e você diz: eu preciso de Jesus, aí a Bíblia diz que imediatamente o Espírito de Deus vem sobre você, entra no teu coração, passeia pela tua alma, e ele tem o endereço certo. Qual é? Ele quer chegar no teu espírito. Aleluia, Jesus. O espírito está lá morto, mas quando o Espírito Santo chega, Paulo diz que o Espírito Santo vem e vivifica, dá vida, torna a trazer a vida o espírito morto. Quando o Espírito Santo alcança o teu espírito, como alcançou o meu e de muitos que aqui estão, sabe o que acontece? O espírito que está morto faz assim, ó. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E agora, o que ele não ouvia já pode ouvir. Aleluia. O que ele não via já pode ver. Glória a O Deus. que ele não sentia já pode. Oh, glória. Quando Paulo fala sobre isso, citando a igreja em Corinto, ele diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que o coração não sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você lê o texto e pensa que a Bíblia está falando do céu, pensa que Paulo está falando do céu. Não, Paulo está falando é daquilo que você hoje tem e não tinha. Porque no versículo seguinte ele diz assim:
Mas agora, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o coração não sentiu, já nos foi dado e revelado pelo Espírito Santo. E o que o olho não tinha visto, Jesus. E que o ouvido não tinha ouvido, Jesus. E o que o coração não tinha sentido, Jesus. Mas ele está acessível hoje aqui. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí na tua direita e na tua esquerda, meu irmão. Aleluia. Vê se há alguém aí, aleluia, que nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu gostaria de orar por você que está distanciado da casa de Deus. Eu gostaria de orar por você, aleluia.